Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula de matemática para o 9º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática. Então vamos iniciar o compartilhamento do slide. Hoje nós estudaremos soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. No seu livro pode estar soma e produto das raízes de uma equação quadrática, mas é a mesma coisa, tá? Na última aula eu já expliquei a diferença, que equação de segundo grau e equação quadrática, tratam-se do mesmo termo. Então vamos aqui, equações quadráticas, só para você ficar bem ligado nesse termo, As equações de segundo grau também são chamadas de equações quadráticas. Hoje em nossa aula veremos algo bem interessante, saber o valor da soma e do produto das raízes de uma equação quadrática sem resolver a equação. É isso mesmo, você vai, só de olhar para a equação, você vai ser capaz de saber quanto que dá a soma das raízes e o produto das raízes sem precisar resolver ela. Professor, então daqui por diante não preciso mais resolver a equação de segundo grau? Claro que não. Se o problema for calcule a soma e o produto, você não vai precisar resolver, de acordo com o que você vai aprender na nossa aula de hoje, certo? Então, a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau serão dadas em função dos seus coeficientes. Nos próximos slides, a gente vai apresentar para vocês essas relações. Então, vamos aqui. Soma das raízes. Seja a equação de segundo grau ou equação quadrática, ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Em que a, b e c são coeficientes reais. O valor da soma das raízes dessa equação, simbolizado por S, vai ser dada por menos b sobre a. Ou seja, o negativo do quociente, do coeficiente b por a, me dá o valor da soma das raízes da equação. Professor, como é que isso pode acontecer? Isso é mágica, Claro que não. Na matemática, tudo se demonstra. E a obtenção dessa fórmula é feita através da manipulação daquelas raízes da equação dadas lá na fórmula de Bhaskara. Se você separar elas e somar, você encontra, de fato, que a soma das raízes é dado por menos b sobre a. Isso quer dizer que para eu saber quanto que dá a soma das raízes de uma equação do segundo grau, é só eu fazer menos, que já é da fórmula, b dividido para a. E aí você já tem o valor da soma dessas raízes. Interessante, Fantástico, na verdade. Então agora vamos para o caso do produto das raízes, Novamente, mesmo enunciado, a equação ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais, a diferente de zero. Então, o produto vai ser simbolizado por P e ele vai ser dado por C sobre A, agora sem o sinal de menos, tá? Então, o produto das raízes de uma equação do segundo grau, sem precisar resolver, é só você dividir o coeficiente, O coeficiente C pelo coeficiente A. Aqui, o número C pelo número A. Na soma é menos B por A. No produto é C por A. E a gente pode obter novamente essa fórmula através do manuseio, da manipulação das raízes na fórmula de Bhaskara. Ok? Então, soma das raízes menos B sobre A, produto das raízes C sobre A. Ok? Então, essas são as duas fórmulas com as quais nós trabalharemos hoje. Então, verificando. Bom, será que funciona mesmo isso? Será que essas fórmulas realmente elas codificam o que elas falam, soma e produto? Vamos ver? Vamos fazer esse trabalho para a equação x² mais 7x menos 8 igual a zero de duas formas. Eu quero calcular a soma e o produto das suas raízes de duas formas. Letra A, resolvendo a equação e fazendo a soma e o produto das raízes que eu vou encontrar. E letra B, usando as fórmulas que eu apresentei. Elas precisam dar os mesmos valores, ok? Senão as nossas fórmulas são falsas, ok? Então vamos lá. Vamos resolver a equação. x² mais 7x menos 8 igual a zero. Quem são os coeficientes? O A é 1, o B é 7 e o C é menos 8. Então qual é o primeiro passo? Achar o discriminante.
b ao quadrado menos 4ac. Aí você vai lá e substitui. 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Aí vamos fazer as continhas, né? 7 ao quadrado, você sabe que é 49, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 8, mais com menos na multiplicação dá mais. Então fica 49 mais 4 vezes 8, 32. 49 mais 32 dá 81. Se o delta deu maior do que zero, isso quer dizer que a equação admite o quê? Resultado da última aula, duas raízes reais e diferentes. Então vamos lá. O x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vamos lá. Substituindo fica menos 7, mais ou menos raiz de 81, sobre 2 vezes 1. Então vamos lá. O x1 vai ser menos 7, perdão, o x continua sendo menos 7, mais ou menos 9, que é a raiz de 81, tudo sobre 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, o x1 é menos 7 mais 9 sobre 2, né? Menos 7 mais 9 dá 2, 2 para 2 dá 1. E o x2 é menos 7 com menos 9 para 2. Menos 7 com menos 9 dá menos 16, menos 16 para 2 dá menos 8. Isso quer dizer que o conjunto de solução é menos 8 e 1. Ou seja, os dois números reais que satisfazem essa equação é menos 8 e 1, certinho? Então, resolvendo usando os valores, eu tenho que a soma das raízes é menos 8 mais 1, que dá menos 7, e o produto é menos 8 vezes 1, que dá menos 8. Então, eu já calculei a soma e o produto. Menos 7 e menos 8, respectivamente. Mas concorda comigo que se eu quero só a soma e o produto, fica meio enfadonho eu ter que sempre resolver a equação, né? Então vamos fazer pelo item B usando as fórmulas que eu apresentei para vocês. Vamos lá, os coeficientes continuam sendo os mesmos, né? Já que é a mesma equação, A igual a 1, B igual a 7 e C igual a menos 8. Então a soma, né, nós já vimos, é menos B sobre A. Então fica menos 7 sobre 1. O coeficiente B é 7 e o coeficiente A é 1. 7 para 1 dá 7, com o negativo fica menos 7. Reparou? Usando a fórmula aqui, ó, deu menos 7, que é o mesmo valor que deu aqui, ó. Então, consegui verificar a soma. Será que o produto verifica? Com certeza, né? O produto é C sobre A. Quem é o C? Menos 8. Quem é o A? É 1. Então, o produto fica menos 8 dividido para 1, que dá menos 8. Perdão aqui. O produto dá menos 8. Deu o mesmo valor que deu aqui, ó. Então, o produto está, de fato, verificado. Então, essas fórmulas, elas valem sim, né? A soma das raízes é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Então, construindo uma equação do segundo grau a partir das suas raízes. No seu livro didático vai ser comum exercícios assim. Ele vai dar para você dois números reais e vai falar assim: construa uma equação do segundo grau que tem essas duas raízes. Ou seja, é o trabalho inverso. Agora ele te dá as raízes e pede uma possível equação de segundo grau. Olha que trabalho interessante. Então vamos criar uma estratégia de construir essas equações de maneira rápida, simples, né, e eficiente. Então vamos considerar a equação ax² mais bx mais c igual a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir dos dois lados por a, já que o a é um número real não nulo. Então se eu dividir por a dos dois lados, a nossa equação fica x² mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Eu passei o a dividindo os dois lados, ó. Dividir por a aqui e dividir por a aqui, né? 0 para a dá 0. Então a equação fica x² mais b sobre ax mais c sobre a igual a 0. Perceba aqui, ó, esse b sobre a te lembra o quê? Te lembra a soma das raízes. Esse c sobre a te lembra o quê? Te lembra o produto das raízes. Mas aqui falta um menos, né? Mas eu posso fazer assim, ó. x² menos, abre parênteses, menos b sobre a, fecha parênteses, x mais c sobre a igual a zero.
Professor, por que esse parênteses? Porque esse menos com esse menos dá mais, então dá o que está aqui em cima, ó. Né? Mas aqui, por que eu escrevi assim? Porque o termo que está dentro do parênteses, veja, eu não mudei minha equação, eu só reescrevi ela estrategicamente. O termo que está dentro do parênteses, né, ele representa de fato a soma das raízes. Então eu posso reescrever essa equação da seguinte forma: x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Concorda comigo? Então o S representa a soma das raízes e o P representa o produto das raízes. Então essa carinha aí, ó, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, é uma forma que eu tenho de construir uma equação já sabendo das suas raízes. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício, né, para consolidar. Então antes de a gente fazer o exercício, vamos aqui consolidar, vamos fixar. Isso quer dizer que para obtermos uma equação do segundo grau, já conhecendo os coeficientes, né, já conhecendo as raízes, basta a gente montar a equação x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Vamos fazer um exemplo. Construa uma equação do segundo grau em que as raízes, cujas raízes são 10 e 8. Então eu quero uma equação do segundo grau que quando eu for resolver, eu vou encontrar x1 igual a 10, x2 igual a 8. Vamos lá, como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer a soma e o produto de 10 e 8, já que 10 e 8 representam as raízes dessa equação. Vamos lá, quem é a soma? 10 mais 8, que dá 18. Quem é o produto? 10 vezes 8, que dá 80. Isso quer dizer que eu quero construir uma equação do segundo grau em que a soma das raízes é 18 e o produto das raízes é 80. Qual é a nossa carinha? X ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Então, no lugar de s eu coloco 18, no lugar do p eu coloco 80 e acabou o exercício. Olha que simples. Então, ó, uma possível equação, o correto é falar uma possível equação, porque eu posso obter outras equações com essas mesmas raízes. Uma possível equação seria x ao quadrado menos 18x mais 80 igual a zero. Te convido, usando a fórmula de Bhaskara, a resolver essa equação e verificar se de fato você encontra 10 e 8, né, para suas raízes. E é hora da revisão. E por hoje vamos ficando por aqui. Em nossa aula vimos sobre a soma e o produto das raízes de uma equação quadrática. Esses valores podem ser obtidos usando os coeficientes da equação. Vimos também que podemos construir uma equação conhecendo as suas raízes. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau. Depois compareça novamente lá no portal da Secretaria, assista essa aula para você consolidar o conteúdo. Bons estudos e fiquem com Deus.